Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em 1998, o traficante Hernaldo Pinto de Medeiros, ou E, foi condenado a 209 anos de prisão pela prática de 11 homicídios. Os 7 jurados reunidos consideraram o E culpado da acusação de comandar a quadrilha que, na disputa por pontos de vendas de drogas no Morro do Alemão, matou 11 rivais no dia 13 de junho de 1994. Um dos mortos na chacina do Morro do Alemão foi o traficante Orlando da Conceição, conhecido como Orlando Jogador. O julgamento durou 12 horas. O E negou todas as acusações de homicídio. Segundo as autoridades, ele teria preparado uma emboscada contra Orlando Jogador, com o objetivo de tomar conta de todos os pontos de tráfico no complexo de favelas do Morro do Alemão. No mundo do crime, esse caso é considerado uma das maiores traições de todos os tempos. Afinal, o E e Orlando Jogador eram velhos amigos e o crime cometido por o E surpreendeu muita gente que estava envolvida no mundo do crime. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes dessa história. Nascido no dia 24 de abril de 1968, no Rio de Janeiro, o E foi um dos maiores traficantes de drogas do país durante a década de 90. Ele entrou para o mundo do crime ainda muito novo. Com pouca idade, ele já se envolvia com a criminalidade através do seu pai. De vez em quando, ele guardava armas dos criminosos e as escondia, o que o ajudou a ganhar a confiança dos bandidos. Conforme o tempo passava, ele se infiltrava e vivia intensamente o crime. Ainda jovem, passou a ser olheiro do tráfico e, posteriormente, abandonou a escola para trabalhar e se entregar de vez à criminalidade, mesmo que sem conhecimento de seu pai. Aos 17 anos, o jovem foi detido pela primeira vez por assaltar um ônibus. Aos 18, foi preso novamente por receptação de arma militar. Quando seu pai morreu, e seu maior aliado foi preso, o E, que na época ainda era chamado de Hernaldo, passou a tomar conta da facção do morro em que morava. Quando o amigo do seu pai foi solto, o E fez uma festa para comemorar. Mas essa festa, na verdade, era uma emboscada. Durante a comemoração, ele matou o maior aliado do seu pai e todos os seus comparsas, pois não queria devolver o comando do morro. Desde então, o E passou a comandar o crime em certas regiões do Rio de Janeiro. Vale lembrar que ele também tinha uma certa proximidade com Escadinha. Para quem não sabe, José Carlos dos Reis Encina, mais conhecido como Escadinha, foi um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro e um dos principais líderes do Comando Vermelho. Inclusive, nós fizemos um vídeo aqui no canal contando a sua história. Bom, por ter sido apadrinhado por Escadinha, o E teve certa facilidade para crescer no mundo do crime. Durante um longo período, lá nos primórdios das facções criminosas, quando as maiores organizações criminosas ainda estavam entrando nos morros, o E fez parte do Comando Vermelho. Ao lado dele estava Orlando Jogador, que também fazia parte da facção, que é outro importante personagem dessa história. Orlando da Conceição nasceu no dia 14 de fevereiro de 1959, também no Rio de Janeiro. Quanto ao seu apelido, Orlando Jogador, surgiu porque ele realmente foi jogador de futebol. Habilidoso, durante um curto período de tempo, jogou pelo Olaria Atlético Clube. Porém, quando teve uma contusão, ele entrou para o mundo do crime e deixou a carreira de atleta de lado. Foi aí que se deu o nome Orlando Jogador. Amante do futebol, Orlando cresceu rapidamente no mundo do crime e usava seu poder para patrocinar times pequenos do Rio de Janeiro. Sabe o que ele e o E tinham em comum? Os dois tinham fama de serem traidores. Enquanto o E traiu o aliado do seu pai, Orlando Jogador tramou uma emboscada para a China, que durante muito tempo comandou boa parte da criminalidade carioca.
Orlando tomou o controle do tráfico que China administrava e passou a ser um poderoso criminoso. Ele também é famoso por ser o braço direito do Rogério Lemgruber, o fundador do Comando Vermelho. Inclusive, foi Orlando o jogador que ajudou a invadir os morros e a proliferar o Comando Vermelho nos pontos de droga. Agora que você conhece exatamente quem são os dois personagens principais da nossa história, vamos aos fatos. Ao menos em teoria, Uê e Orlando o jogador eram aliados, pois ambos faziam parte do Comando Vermelho. Mas você sabe como são as coisas no mundo do crime. Sempre tem aquele que é mais ambicioso que o outro e almeja ter mais poder do que já tem. Esse era o caso de Uê. Apesar de ser aliado do jogador, ele queria aumentar o seu império, controlando as rotas de remessas de armas e drogas que pertenciam ao seu suposto aliado. Foi então que ele bolou um terrível plano para matar jogador. Um dia, Uê forjou seu próprio sequestro. Ele inventou uma história de que tinha sido sequestrado pela polícia e que as autoridades estavam pedindo uma grande quantidade de dinheiro para libertá-lo. Em relação ao valor, existem algumas dúvidas. Algumas fontes dizem que os policiais pediam $300 mil, outras falam em $60 mil, mas a verdade é que, independentemente da quantia, o jogador estava disposto a pagar o valor e salvar a vida do seu aliado. Após juntar alguns homens e uma boa quantidade de armamentos pesados, Orlando foi ao encontro dos supostos policiais que tinham sequestrado o Uê. Só que ao chegar no local, o que Orlando viu foi algo bem diferente. Em vez da polícia, quem estava no local era o próprio Uê, com o dobro de homens que o Orlando e com muito mais armas. O que aconteceu ali foi uma verdadeira chacina. O Uê e seu bando mataram Orlando e todos os seus comparsas. O derramamento de sangue chamou a atenção até da imprensa, que destacou nas manchetes que o maior traficante do Rio de Janeiro tinha sido traído por um membro da sua própria facção. Sobre a motivação do crime, também existem algumas teorias. A mais aceita é que o Uê só queria controlar as rotas do tráfico. Porém, na época, surgiu uma história de que, no passado, Orlando teria atirado no irmão de Uê e o deixado paraplégico. E o assassinato seria uma forma de se vingar. O acontecimento deu o que falar entre as facções e chegou a rachar o Comando Vermelho. De um lado, estavam os que queriam a morte de Uê. Do outro, estavam seus aliados. Isso gerou uma onda de conflitos dentro do crime organizado. Entre os que queriam o Uê morto estavam os líderes mais novos e os mais experientes, como Escadinha, que ajudaram a salvar a vida de Uê. Essa polarização fez surgir o Comando Vermelho Jovem, liderado pelo famoso Marcinho VP. O Uê foi obrigado a deixar o comando, mas continuou se fortalecendo no mundo do crime e fundou sua própria facção. No dia 5 de março de 1996, após mais ou menos um ano investigando cada passo de Uê, a polícia o prendeu quando ele estava hospedado em um hotel 4 estrelas em Fortaleza. As autoridades comemoraram, afinal, era o chefão do tráfico do Complexo do Alemão. Ele foi levado para Bangu 1, mesma prisão, para onde Marcinho VP também tinha sido levado. Anos depois, em abril de 2001, a polícia prendeu Fernandinho Beiramar. E adivinha para onde ele foi enviado? Isso mesmo, para Bangu 1. E quem também era seu rival? Sim, o próprio Uê. Beiramar era chefe do Comando Vermelho e todos esses rivais presentes na mesma prisão fizeram o local se tornar uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. No dia 11 de setembro de 2002, aconteceu uma rebelião dentro do complexo de Bangu. Na época, o Uê tinha bolado um plano para matar Beiramar. Ao saber do plano, o líder do Comando Vermelho resolveu agir primeiro. Durante a rebelião, após ter o controle da prisão, Beiramar e seu bando ficaram livres para aniquilar quem eles quisessem. Ao todo, 5 rivais foram assassinados, entre eles, o Uê. O corpo do criminoso foi encontrado carbonizado em sua cela. Beiramar foi condenado a 120 anos pelos assassinatos cometidos na rebelião. Esse foi o fim da caminhada de Uê
na vida do crime. Na época de sua morte, mesmo preso, o criminoso movimentava cerca de 20 milhões de reais por ano. Mas assim como acontece com vários criminosos, o E não podia desfrutar da sua própria fortuna. E assim acaba a história da vingança mais famosa do Rio de Janeiro. Nos vemos logo mais. Fique com Deus, um grande abraço.